Olá a todas e a todos, bem-vindos à Porta 24. Hoje temos connosco a nossa convidada Ana Guimarães, que nos vai falar sobre o tema vencer. Olá, meu nome é Ana Guimarães e eu sou neurocoach. O que é que faz um neurocoach? Ajuda as pessoas a conhecerem melhor o funcionamento do seu cérebro e porem-no a trabalhar para si e para os seus objetivos de vida, para variar, em vez de atrapalhar, como acontece no costume. E onde é que podem acompanhar o meu trabalho? No Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Pelo Facebook sou Ana Guimarães Neurocoaching, no Instagram sou Ana Guimarães Neurocoach. Deve ser fácil encontrar-me por lá, mesmo que não fixem tudo por Ana Guimarães chegam. Tenho o meu site, anaguimarães.pt. Além de trabalhar em one-to-one, portanto de forma individualizada, para ajudar as pessoas a atingirem os seus objetivos de vida e viverem melhor e serem mais felizes, conhecendo com maior profundidade o funcionamento do seu cérebro, também da formação, que é uma coisa que eu adoro fazer, partilhar conhecimento de uma forma bem simplificada nesta área, como deve ser. Porque na verdade nós não somos assim tão complicados. Somos simples, mas não simplórios. Mas somos seres bem antigos com uma máquina de sobrevivência bem antiga e se a conhecermos, pelo menos a um nível razoável, garantidamente vivemos melhor. Ana, bem-vinda. Obrigada por teres aceito o convite. É muito bom ter aqui alguém que nos fala assim deste órgão que é tão importante, sabes? E o paralelismo para a nossa vida no dia-a-dia. Vamos falar sobre o tema vencer. Então eu se calhar vou começar por aí. Vencer é um instinto primário nosso, como tu disseste no teu artigo. Queres desenvolver um bocadinho este conceito? Sim, vencer é um instinto básico de sobrevivência, por isso é que nós não gostamos de perder nem no campeonato trivial de sábado à noite. Levamos isto muito a sério. Uma vez mais, tudo aquilo que são mecanismos que sobrevivem até ao dia de hoje é porque foram efetivamente muito importantes para a sobrevivência do indivíduo e para a preservação da espécie. Isto era importante para nós, porquê? Porque durante várias centenas de milhares de anos, o ganhar ou não ganhar ditava a sobrevivência daquela pessoa ou daquela tribo, daquele clã. Portanto, quando havia confrontos entre clãs, quando havia confrontos com predadores, sim, era mesmo importante ganhar e não tinha nada a ver com as jogatanas de sábado à noite. Era mesmo importante. E quando estes mecanismos são suficientemente importantes, eles são preservados ao longo do tempo e chegam aos dias de hoje. Questão. Atualmente o nosso contexto é um bocadinho diferente, pelo menos para a franja de sortudos que não correm perigo de vida no seu dia-a-dia, como é o nosso caso, felizmente. E, portanto, os desafios são outros. Nós procuramos vencer e é importante para nós vencer em tudo aquilo que são os nossos objetivos pessoais, profissionais, enfim, objetivos de vida no geral, aquilo que são os nossos projetos de vida. E, portanto, aí sim, vencer cobre-se dessa importância crítica e para nós, naquele momento, percepcionamos isso efetivamente como algo muito sério que representa para nós vida ou morte de uma outra forma, mas o mecanismo é o mesmo. Ana, e o que é que acontece no nosso cérebro quando vencemos? E o que é que acontece quando perdemos? O que é que acontece no nosso cérebro quando vencemos ou quando perdemos? Vamos começar pela primeira parte da pergunta. Tudo aquilo que são experiências que vivenciamos tem a sua pegada em termos de neuroquímica do cérebro, portanto aquilo que são os neuroquímicos segregados naquele momento, tendo em conta os objetivos que estão em causa portanto, no mesmo momento. Portanto, quando nós vencemos, e já falámos que vencer foi durante muitos milhares de anos importantíssimo para a sobrevivência, o nosso cérebro encarrega-se de nos incentivar a manter e a continuar a desempenhar comportamentos que sejam críticos para a nossa sobrevivência e ganhar é um desses. Portanto, quando nós ganhamos, quando nós vencemos um desafio, seja ele qual for, experimentamos um pico de neuroquímicos de bem-estar que nos encorajam a ir lá a querer repetir novamente, levar assim aquele high natural e perfeitamente inofensivo, mas leva-nos a buscá-lo novamente. E esse cocktail de neuroquímicos, interessa pouco os nomes, mas só para ficar em termos de referência, por exemplo, temos a dopamina, que é o que nos leva a manter o esforço agora para atingir o objetivo mais à frente e sentir, experienciar esse bem-estar quando o conseguimos, significa que nós vamos ser capazes de persistir este período em que é preciso manter o esforço sem ainda ver o resultado,
ao nível da serotonina, que tem a ver com a nossa noção de posicionamento no clã, sermos respeitados pelos nossos semelhantes, ou mesmo a oxitocina, que tem a ver, que é a hormona da ligação, que neste caso expressa o quê? Tem a ver com a nossa noção de aceitação, de pertença àquele clã, àquele grupo. Tudo isto se traduz em sensações muito agradáveis fisicamente, dá-nos aquela euforia, até psicologicamente também, dá-nos aquela euforia, faz-nos sentir bem e por isso automaticamente nós vamos repetir aquele comportamento que nos gerou aquele bem-estar, é isto que se passa no cérebro. Por isso, sim, podemos dizer de alguma forma que o nosso cérebro estará programado para vencer, ou pelo menos estimula-nos a procurar a vitória em todos os níveis. Quando nós perdemos, experienciamos naturalmente uma quebra a este nível, ao nível dos neurotransmissores e a segregação de outros que acabam por não gerar sensações tão agradáveis. Ao nível de stress, temos picos de cortisol, por exemplo, entramos em stress e, portanto, de alguma forma sentimos como pouco agradável e não queremos repetir. Na próxima vez iremos procurar fazer melhor para sairmos vitoriosos. É a forma que o cérebro tem de garantir que nos sentimos motivados a manter comportamentos que propiciam a nossa sobrevivência e a da espécie, em reflexo disso. Ana, e às vezes podemos cair naquela ratoeira de ficar presos a essas, ou seja, ao não bem-estar, ansiedade, cortisol, etc., ter medo, frustração, de estarmos a querer muito uma coisa e não conseguirmos. Que estratégias é que nos podes dar, assim simples, obviamente, não é o espaço para estar a desenvolver muito, para conseguirmos sair às vezes desses lugares? Ficamos muito presos a essa noção de frustração e depois parece que estamos bloqueados e estagnados e não conseguimos ir mais além. Olha, tal como estávamos a falar há pouco, eu acabo por ser aqui um cocktail de conhecimentos de diferentes áreas científicas e aqui faz todo o sentido responder-te conjugando neurociência com PNL. E uma das coisas que nós aprendemos e que fez todo o sentido para mim quando eu aprendi também é que tipicamente não são os problemas ou as contrariedades que são o problema. O problema é o estado que geramos para nós mesmos e o ficar presos neles, tal como tu estavas a dizer ainda agora. E portanto, é que não há emoções negativas. Se formos a pensar só agora aqui um loopzinho aqui ao lado, não há emoções negativas, qualquer emoção é informação. Quando tu experiencias uma emoção negativa, significa que tiveste uma experiência com maior ou menor intensidade que não te foi agradável. E portanto é importante mapear isto como uma experiência pouco agradável para dizer, olha Ana, isto não é para repetir, ok? Portanto vamos lá arranjar mecanismos, ferramentas ou precisas de saber mais, então vai estudar, vai ganhar competências. Isto não é para repetir, não gostamos, ok? Portanto, emoções são informação. O problema não é a emoção pouco agradável, o desafio é ficares presa lá, sem conseguires retirar a informação que é para retirar, tal e qual como eu fiz agora, olha, isto não é para repetir porque... E ficas ali, presa naquele estado emocional. E este é o desafio de 99,9% dos seres humanos no planeta. E se eu tivesse que referir um pilar que é um verdadeiro game changer ao nível de gestão emocional, é este. É experienciar o estado, porque é importante, é feedback sobre a situação que viveste, mas conseguir sair dele quando recolhes a informação. E aqui entram em campo outras ferramentas. Olha, por exemplo, de forma super simples, duas coisas a alterar a tua fisiologia. Já reparaste que quando andas mais triste ou frustrado, ou... como é que tu estás? Não é? Nós não damos conta, ocupamos pouco espaço, não é? Ficamos assim. E agora diz-me lá uma coisa, quando vemos aqueles filmes dos super-heróis, do super-homem, ele está assim, não é? Está assim super encolhidinho. Não, ok? Portanto, há várias formas de hackear o nosso sistema. Quando nós estamos fragilizados, como nesta situação, mentalmente e não conseguimos dar o arranque daqui, podemos utilizar o nosso corpo e entrar ao contrário. Portanto, tu manipulas o teu corpo de forma a atingir um estado diferente a nível mental. Há sempre estas duas direções no nosso sistema. É super hackeável tanto de um lado como do outro. É só saber como. Portanto, pelo simples facto de tu alterares a tua fisiologia, costas direitas ocupas o teu espaço, eu estou aqui, só isto. Não precisas fazer mais nada. Modifica a forma como tu te sentes. Tu em cima disso, te lembrares que respirar não é uma coisa que tu fazes só para te manter viva
e que manipular a tua respiração te gera diferentes estados emocionais, se juntares essas duas coisas, só essas duas, tu já vais entrar num estado emocional diferente. Portanto, alterando a tua fisiologia, abandonando aquela postura desempoderada, não é? Já há muita gente a escrever sobre isso. Tens a Amy Cuddy, por exemplo, que é super conhecida, várias outras sumidades do mundo científico já se debruçaram sobre isso. Portanto, quando tu manipulas o teu corpo, a tua fisiologia e em cima disso trabalhas a tua respiração e aí vais fazer o quê? Vais procurar acalmar-te, acalmar o estado de ansiedade, portanto vais respirar de forma a mandar essa informação para onde? Cá para cima, para o teu sistema. E quando tu respiras de forma consciente, olha, por exemplo, o truque de respiração, eu gosto muito da respiração do quadrado. Há várias, não é? Esta ficou-me porque é simples. Inspirar a 4 tempos, prenda a 4 tempos, expira a 4 tempos, prenda a 4 tempos. Isto é qualquer coisa que tu consegues falar enquanto estás num sítio a enervar-te e não podes sair, por exemplo. Desde que não estejas a falar, por exemplo, estás numa discussão, numa reunião tensa, tu podes ter a pessoa à tua frente, estás a fazer isso com a tua respiração, a pessoa não está a perceber. E tu estás a acalmar-te, a entrar num estado com acesso a muito mais recursos. Portanto, resumindo, postura, respiração. Isso ajuda-te a saltar fora desse estado onde tu não queres permanecer, a retirar a informação e sair. E no oposto, há pessoas que não conseguem sair desses estados de bem-estar, não é? Ou seja, ficam aflitas se não estão a vibrar em dopamina, em oxitocina, em serotonina e não se permitem acolher também esses estados menos agradáveis que nos vão de facto trazer informação e ensinar, não é? Fazermos diferente depois. Alguma estratégia também, ou como é que podemos lidar com o cérebro quando nos prega este truque? A verdade é que o nosso cérebro, todo o nosso sistema pode realmente ficar viciado no nosso padrão neuroquímico, naquilo que é a tradução química dos nossos comportamentos mais habituais. E se nós estivermos realmente habituados a recompensas mais imediatas, a não ter que suportar, por exemplo, no caso da dopamina, olha, estou a recordar-me, por exemplo, um caso de miúdos, eu tenho filhos pequenos, e uma coisa tão simples como ver televisão em direto, sem box de gravação, que no nosso tempo não havia, portanto tinhas que esperar pela hora daquele programa que querias ver e ficavas tão feliz quando chegava a hora, versus atualmente poder ver no YouTube, puxar a box para trás, ver a qualquer momento. Portanto, nós não precisamos falar dos miúdos, nós abres um site, se ele demorar mais que 2 segundos, abre, 3 segundos, abre-te, caramba, vais passar o cartão na loja, 1, 2, caramba, isto dava para ir buscar a morte, não é? Todos nós somos um bocadinho mais impacientes, porque, por exemplo, este é o exemplo mais fácil de nós criarmos alguma relação, de fazermos a ponte, ao nível de conseguirmos o que queremos, de fazermos o pagamento rápido, de vermos aquele programa de televisão, não é? E, portanto, uma forma simples de combater essa dessensibilização, por exemplo, ao nível da dopamina, é precisamente nas pequeninas coisas, e estávamos a falar sobre isso há pouco, nas pequeninas coisas, irmos procurando adiar um bocadinho a nossa recompensa e fazermos isto numa base regular. Porquê? Quando nós conseguimos tudo muito rapidamente e de imediato, o nosso sistema sofre uma dessensibilização relativamente aos níveis de dopamina. E, portanto, se eu estou aqui e digo, olha, apetecia-me tanto um gelado, eu posso comê-lo agora, mas se eu disser, não, que horas são? 3, vou comer às 6, ou vou comer às 5. Adio um bocadinho, depois vou lá, mas só um simples adiar, ir adiando estas coisas que nos dão prazer, um bocadinho. A verdade é que quando finalmente vais então comer o geladinho que te apetecia agora e comeste daqui 1 hora ou 2, ele te vai saber muito melhor, e o saber muito melhor é o quê? É experienciares uma reação muito mais vívida, muito mais expressiva da obtenção daquela recompensa. Mas este é o mais fácil de criar alguma familiaridade, mas a outros níveis passa tudo por uma recalibração do nosso sistema relativamente à sensibilidade quanto àquilo neuroquímico. Ana, obrigada por ter estado aqui connosco, super interessante. Ficava aqui horas a falar contigo sobre este tema e sobre como é que nós podemos ser também amigos do cérebro, já que ele é tão nosso amigo. Queres deixar assim uma mensagem final a quem nos está a ver e a ouvir? Bom, Núria, mensagem. Se eu tivesse de deixar uma única, uma só.
Sim, o cérebro é o diretor-geral desta grande organização e o corpo é o seu ponta de lança, não é? Porque o cérebro está fechado aqui dentro desta caixa, é o general, quem anda na luta, quem anda na lide, é o nosso corpo físico, são os nossos sentidos, que têm também uma inteligência muito própria, um conhecimento que é importantíssimo nós acedermos, só com uma explicaçãozinha de meio segundo. Antes de tu te aperceberes que estás estressada, antes do teu cérebro dizer, olha, estamos estressados, estamos enervados com isto, já o teu corpo te começou a dar vários sinais que, se tu estiveres atenta, apanhas precocemente. Já se alterou o ritmo cardíaco, já estás a respirar um bocadinho mais depressa, se calhar já sentes assim uma nadinha de peso no peito, isto antes de perceberes que houve alguma coisa que te enervou, que te tirou do eixo. Portanto, uma forma de nós ajudarmos aqui o nosso cérebro naquilo que é mantermos no nosso eixo o mais saudáveis possível é ligarmos também ao nosso corpo, estarmos mais atentos aos sinais que ele nos envia, porque quando eles atingem o cérebro, por exemplo, num estado de stress, e quando o cérebro nos atira essa informação para o consciente, olha, estamos enervados, já muita coisa se passou e já será, lá está, um bocadinho mais exigente retirar a informação e sair desse estado. Se nós estivermos atentos ao nosso corpo, ao nosso sistema, ok, bateu aqui qualquer coisa, estou a respirar mais acelerado, o que é que me enervou, o que é que me está a preocupar, e a resposta está lá, tu facilmente ages precocemente e, por exemplo, evitas uma boa parte dos teus estados de stress. Portanto, mensagem final, importantíssimo conhecer assim o one-on-one de como o nosso cérebro funciona. Para isso estarão cá pessoas como eu para partilhar convosco conhecimento simplificado, interessante e prático, aplicável no dia-a-dia, mas juntando a isso vocês têm o vosso manancial de informação por excelência, que é o vosso corpo. Liguem-se a ele, virem-se para dentro e recebam a informação em primeira mão. E onde é que podem ir acompanhando o meu trabalho, onde é que eu vou conversando convosco e partilhando o meu conhecimento e as coisas que me vão acontecendo no dia-a-dia e as devidas pontes com aquilo que é neurociência e o conhecimento sobre o funcionamento do cérebro. Depois podem ver-me por terras do Facebook, lá sou Ana Guimarães Neurocoach. Podem ver-me pelos lados do Instagram, lá é um bocadinho diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa, Ana Guimarães Neurocoaching. Fora isso tenho também o meu site, anaguimarães.pt, e podem acompanhar-me sempre, estarei por lá, falem comigo, mandem-me as vossas questões, que eu tenho todo o gosto em responder-vos, ou ouvir comentários, ou ir fazendo uns videozinhos sobre isso. Esperamos que tenham gostado, vamos continuar a explorar outros temas com outros convidados. Subscrevam, partilhem, comentem, façam like e fiquem atentos.